Fala, nação! É isso aí, mais uma grande vitória do Flamengo aí pela Libertadores, 4-0. Mengão atropelou, passou o rato por cima do Bolívar, uma das melhores partidas do Mengão esse ano. Vamos ver esse react aí, vamos ver esse corte aí. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, dar aquela força aí, dar aquela moral aí, beleza, pessoal? Vamos lá então para esse corte aí, tá? Com um ambiente muito bom, né? Fantástico ali para esse jogo contra o Bolívar. O gol logo no começo. O Flamengo, logo com 1 minuto de jogo, consegue abrir o placar. E acho que isso transformou bastante o clima do jogo, né, Mansur e Alex? Porque o Flamengo, a partir dali, conseguiu desenvolver talvez o seu melhor futebol na temporada, né? São 2 jogos em sequência de bom futebol e que aparentemente apontam para um caminho mais positivo a partir de agora. Porque o Flamengo jogou bem contra o Corinthians no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e hoje voltou a praticar um bom futebol, mesmo com as alterações. O Lohan, que tinha ido muito bem no final de semana, hoje entrou no segundo tempo. A Arrascaeta voltou, fez um bom jogo. O Gerson jogou bem de novo, né? Pela segunda partida consecutiva, o Gerson consegue jogar bem e o Flamengo encaminha a partir de agora, né, com essa vitória, a sua classificação à próxima fase, Mansur. Bom, vamos dividir por partes, né? Assim, acho que a repetição do desenho, com a mudança do Lohan pelo Arrascaeta, a repetição do desenho, ela permite observar a repetição de alguns padrões positivos. O Gerson voltou a fazer uma excelente partida, o desenho voltou a permitir que o Flamengo ofensivamente criasse bastante oportunidade, agora, num jogo com características muito diferentes do jogo de sábado. Sob o ponto de vista do Flamengo com bola, a produção foi muito boa. Só que foi uma produção muito boa diante de um cenário distinto do de sábado. Eu acho até que no sábado, o primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo encontrava um adversário que, em tese, ao se posicionar defensivamente, impunha muito mais dificuldade do que o Bolívar hoje. O Bolívar, sem a bola, era extremamente frágil. O Flamengo constrói o primeiro gol e constrói as suas primeiras oportunidades no jogo, aproveitando um cenário que o jogo apresentava, e isso não é culpa do Flamengo, o Flamengo se adaptou muito bem a esse cenário, de um time que, quando tentava pressionar na frente, abria uma cratera entre seus meias e seus defensores, com muito espaço para o Flamengo jogar, e a partir daí, muitas vezes a bola longa, se você ganhava a primeira bola pelo alto de uma casquinha, sobrava muito espaço para atacar as costas dessa defesa. O Flamengo se colocou muito bem a partir daí. O primeiro gol, que vem um pouco nesse cenário, a partir de uma bola longa, e o Flamengo consegue acionar, o Ayrton Lucas consegue acionar o Cebolinha, o Flamengo a partir daí tem bastante espaço para jogar. Não acho que tenha sido um jogo perfeito do Flamengo sem bola. O Flamengo teve momentos de boa pressão ofensiva e momentos em que essa pressão não funcionou. Momentos em que as aproximações do Bolívar para trocar passe até os 30 minutos de jogo deixaram muita dificuldade para o Flamengo defender. O Bolívar tem uma grande chance de fazer o 1-1 e tem momentos em que ele fica com a bola no primeiro tempo. Achei, por exemplo, Alan e De La Cruz com muito campo para cobrir em dados momentos na primeira etapa. Após o Flamengo, especialmente após o 2-0, o jogo praticamente acaba em termos de competição. Aí o Flamengo sobra definitivamente. Consegue recuperar a bola rápida, consegue fazer a pressão ofensiva funcionar e consegue construir inúmeras oportunidades para vencer até por mais de 4-0. O saldo é de um Flamengo que, a partir dessa mudança da entrada do Gerson pelo lado direito, evolui, encontra um novo caminho na temporada e dá muitos sinais positivos de que pode estar engrenando um período de bom futebol. Agora, o único momento em que o Flamengo correu algum risco foi quando estava 1-0, porque o Bolívar teve 2 chances, né, bem claras. Uma em que o Patito acerta a trave, numa bola bem colocada pelo Bruno Sávio. O Patito sai na frente do Rossi e bate na trave. E depois teve um lance em que o Chico da Costa gira em cima da marcação, bem próximo da pequena área, e bate de esquerda por cima. Ali poderia ter saído o gol de empate naquela altura. O Bolívar até se aventurou e conseguiu criar algumas oportunidades no primeiro tempo. Depois, com o segundo gol, realmente desmoronou. Mas foram 2 ótimas atuações, além do Gerson, que eu já falei, de Cebolinha, que está numa confiança absurda, vai para cima em todos os lances. Incrível. E o De La Cruz, mais uma vez, é o dono ali do meio-campo, tem muita lucidez para fazer praticamente tudo no jogo, né, Alex? Assim, se a gente for olhar, lógico que o Bolívar teve até a oportunidade de criar, ele tem suas qualidades. Então, mesmo com o time do Flamengo atuando bem,
ele acabou conseguindo fazer isso. Perdeu a oportunidade, não foi eficiente. E o Flamengo foi muito eficiente em todas essas circunstâncias. Então, eu vejo assim, você vê no primeiro jogo que colocou o De La Cruz por dentro e o Gerson por fora, teve ainda questionamento, né? E depois vieram, se eu não me engano, esses últimos 2 jogos que foram muito bons assim nesse sentido. Muito bons em que sentido? O Flamengo parece que ele tem uma facilidade de entender o controle do jogo e parece que ele tira um pouco o pé no sentido de controle. Isso é arriscado para momentos que vão vir pela frente. Mas hoje realmente fez um jogo, eu falo um jogo espetacular, de bom, porque ele estava sob pressão, não só pressão por atuação, mas sob pressão por resultado, um confronto que é direto, na sua casa, que precisava de novo dar uma resposta como ele deu sábado, né? E sábado aquele negócio, jogou o primeiro tempo super bem, depois teve o controle, vamos dizer que 2/3 desses jogos ele foi melhor do que o adversário. Só que há tanta qualidade que em todos os setores ele jogando bem, o que me chamou a atenção hoje, que é essa individualidade em prol do coletivo. Então, em termos de movimentação sem bola, para aquele que está com a bola. O Cebolinha, ele realmente é um ponto para quem for jogar contra o Flamengo e não marcar bem, como o Bolívar fez hoje. Não é que não marcar bem, ele marcou a distância. Isso. Né? Ele deu muito espaço. Você vê que no jogo contra o Corinthians, que você falou, Mansur, o Flamengo roubou muita bola do Corinthians porque pressionou e precisou pressionar mais. Hoje ele roubou menos bolas até, foi 11 contra 8 roubadas de bola. A gente vai mostrar os números do jogo já. Só que a partir do momento que você consegue fazer esse 3-0 já no primeiro tempo, né, Felipe, Mansur, ele é um jogo que ele se desenha melhor, fica agradável de jogar, só que você já começa não é se poupar para o próximo jogo, é um jogo que está a caráter, para você estar sob controle, você já conseguiu isso. Então, é uma situação que é confortável ao ponto acho que até do Tite, de olhar e falar, poxa vida, encontramos um rumo. Porém, ele sabe que esse time, com essa característica, ele não pode perder nem um pouquinho da mão para que eles joguem esses 90 minutos, os 100 minutos, num ritmo um pouco mais regular para aquilo que vem pela frente. Mas, assim, hoje o Flamengo mais perto daquilo que todo mundo realmente espera, azar dos adversários. O mais importante é a evolução, né, Mansur? Porque durante algum tempo a gente viu um Flamengo meio estagnado, né? A gente não vinha uma direção clara de que o time começava a subir de produção. E a partir desses 2 jogos, contra Corinthians e Bolívar, eu acho que essa impressão muda razoavelmente, né? Porque agora sim, aparentemente o Flamengo está encontrando um caminho positivo que pode levar o time a ser mais consistente de boas atuações. Isso, o Alex falava da questão da efetivação do Gerson pelo lado com o De La Cruz por dentro. Ela tem uma sequência em que isso vai acontecendo, né? Primeiro jogo é o jogo com o Bragantino em Bragança. Interrompida no jogo do Palestino, porque ele joga com 2 pontas característicos e volta no jogo do Corinthians. Qual é a diferença? No jogo com o Corinthians entra um jogador com a característica do meio atacante do terceiro homem que permite o De La Cruz vir de trás. E aí, o Lohan. Que foi o Lohan e que hoje foi o Arrascaeta. Isso cria 2 situações, né? Você coloca o De La Cruz numa posição mais confortável, que ele vê o jogo de frente, que ele vem como um organizador e participando muito ativamente da proteção quando o Flamengo perde a bola, e você permite que os 2 meias com característica mais ofensiva, o Gerson partindo do lado e o meia que joga por dentro, seja o Lohan, seja o Arrascaeta, comecem a ter mais conexão entre eles, troca de passe, fazendo o time se juntar mais. A gente comentava da diferença entre os 2 pontas e você ter um meia. Se você tem 2 pontos que, naturalmente, por característica, vão pegar essa bola e acelerar na direção do gol, era mais natural ter a sensação de um time mais distante, mais espaçado. O Gerson, ele, por característica, vai dar um pouco mais de pausa ao jogo. E isso vem permitindo ao Flamengo se encontrar um pouco mais no campo de ataque, se juntar com mais gente, por vezes ter mais gente pisando a área, mais opção de passe para um dos meias quando vai fazer o último passe. Então, tudo isso é um caminho de melhora. E tem poucos jogos, né? Assim, claro, essa equipe para falar assim, nossa, já deveria estar voando. O Gerson pode fazer essa função? Pode, mas às vezes a engrenagem não funciona e não é por causa do Gerson estar lá, né? É bem por aí. Então a engrenagem ela começa a dar um sinal de que quanto mais jogo tiver, ela pode evoluir. Seria essa evolução que você falou. E eram papéis invertidos no início do ano, né? Eram invertidos. Era o De La Cruz partindo do lado e o Gerson como 8, como segundo homem. E defensivamente não tinha o mesmo funcionamento, porque o Gerson naturalmente ele acabava chegando mais próximo da linha ofensiva. Na hora da recomposição, havia momentos do jogo em que não fazia com tanta rapidez para fechar junto ao primeiro volante, já que era o Pulgar naquele momento. O Pulgar agora está fora por um período. Defensivamente, o time não tinha a mesma consistência.
E além do De La Cruz com a bola produzir muito nessa função, ele sem a bola também ajuda muito a dar essa recuperação, né? Só que assim, ó, e tem que ter atenção nesses dois volantes, que o De La Cruz, beleza, ele vai pro jogo. O Alan, ele é de jogar, é o cara de contenção, mas você pode ver que o De La Cruz ele vai, se ele tem que filtrar, ele infiltra. Você pega um time que marca bem, as dificuldades do Flamengo no jogo é numa perda de bola, você sofrer alguma coisa desse tipo, né? Porque realmente você tá... Porque o De La Cruz jogando no nível que ele tá e o Cebolinha, que ele realmente... Você vê, tem 3 caras cercando ele, parece que os caras têm medo de dar o bote, né? Então você tem que escolher muito bem isso. E é esse time que o Flamengo depois ele vai pegando, porque os compromissos eles vão ficando mais exigentes. E parecia, né, Mansur, Alex, que tudo estava se desenhando para uma disputa de posição entre De La Cruz e Gerson, né? Talvez pelo mesmo setor do meio campo, eles ambos jogando como um segundo homem, né? Talvez com o Pulgar como um primeiro volante. Porque o Flamengo ensaiou Gerson, um crescimento com o Luiz Araújo pela direita. Isso. E hoje o Flamengo parece ter se encontrado com os dois, né? Com o Gerson partindo pelo lado e o De La Cruz por dentro, né? Isso. A reta final do Campeonato Carioca, aquela semifinal com o Fluminense que ficou tão marcante, ela é jogada com o Luiz Araújo de um lado, o Cebolinha do outro. E parecia que aquele se tornaria o molde do time. Por quê? Porque o Luiz Araújo acrescentava um trabalho defensivo que era importante para o Flamengo. O Flamengo normalmente se defende com 2 linhas de 4, exigindo que os jogadores de lado de campo voltassem muito. O Flamengo, naquele momento, contra o Fluminense, consegue ter o seu melhor jogo em termos de recuperação de bola ofensiva, de pressionar o adversário, de empurrar para trás. E aí parecia que tinha encontrado um molde, né? Que seria... E aí obrigaria De La Cruz e Gerson. O Gerson, naquela época, com um problema renal, estava fora do time. Depois ia passar por cirurgia. Havia uma dúvida como seria a volta dele. E se nessa volta, se ele teria que brigar por posição com o De La Cruz. Vai saber se o Gerson não tivesse tido o problema dele, em que período o Tite faria ou não essa escolha do De La Cruz no lugar dele ou de fazer a troca. Porque antes ele estava dando ritmo e não estava funcionando a engrenagem com o De La Cruz da direita vindo para dentro, que ele vinha muito por dentro e tal, né? Aí aconteceu o problema do Gerson, que ali, a hora que caiu o De La Cruz ali, e falou, opa, ali já pelo jeito parece que encontrou. E havia uma impaciência do torcedor ali com o Tite, né? E todos conhecemos a capacidade do Tite. Se a coisa não estava andando, normalmente é porque ele ainda estava fazendo tentativas, tateando. E o Tite, inteligente e ótimo treinador que foi sentindo e tal, e agora parece ter encontrado um caminho. Eu tenho a impressão de que as coisas tendem a melhorar, né? A partir de agora, quando um caminho parece mais bem asfaltado aí para que o Flamengo tenha uma sequência de bons jogos. Deixa eu mostrar para vocês os números do jogo hoje, lá do Maracanã, né? Desse Flamengo 4, Bolívar 0, resultado que coloca o Flamengo, repito, em boa situação para avançar à próxima fase, porque vai já enfrentar na última rodada em casa o Milionários, que já está eliminado da competição. Posse de bola, veja que houve até um equilíbrio, né? 51-49, mas o número de finalizações do Flamengo muito maior. E tem um número aí para ver. Da posse de bola, se a gente for olhar dos dados nossos aqui, ó, 443 passes trocados do Flamengo contra 416. Você vê, equilíbrio parecido, no sentido, no controle da bola, mas olha o resultado disso totalmente ao contrário. No segundo tempo, o Bolívar ficou 56% do tempo com a bola. Sem levar posse mais improdutiva, né, Mansur? Das 9 finalizações do Bolívar, 7 foram no primeiro tempo. Foi muito mais perigoso no primeiro tempo. Quando o Flamengo teve um pouco mais de instabilidade defensiva. No segundo, o Flamengo oferecia pouco, e o jogo que se apresentava ao Flamengo era de recuperação de bola e muito espaço para atacar rápido. Então, nem sempre havia tanta necessidade de você conservar a bola por muito tempo. Veja que o Flamengo acertou 9 finalizações no alvo, né, no gol, conseguiu 4 gols, foram 5 defesas do goleiro, contra apenas 2 do Bolívar. A bola na trave não conta? Não conta, a bola na trave considerado para fora, né? Escanteio 5-5, faltas 9-12, só um impedimento no jogo dado contra o Bolívar. 446 passes do Flamengo, né, aí o dado trazido pelo Alex, 416 do Bolívar, a precisão igual, né? 86%. 11 desarmes do Flamengo, 8 do Bolívar, 2 amarelos para o Bolívar, 1 para o Flamengo. Não tivemos nenhuma expulsão no jogo de hoje. E pelo mapa de calor, Mansur, dá uma olhada como o jogo rodou bastante ali do lado do Gerson. Não é do Cebolinha, é que o Cebolinha no primeiro tempo foi mais utilizado, assim, de ficar mais tempo com a bola, né? O Cebolinha se movimentou bastante também, ali veio por dentro em algumas oportunidades, né? Ele atenta às defesas, né, rapaz? O bicho... Tá difícil de ir, quando ele vai para o 1 contra 1. Ele tá
parece que mesmo quando o adversário toca na bola, ele dá um jeito de se recuperar no lance ele tá naquele e ficar com nível, ela. no melhor nível Cebolinha, né, que a gente viu no Grêmio, foi pra E seleção. são dois lados do Flamengo com características de funcionamento muito diferentes, né? Quando a bola chega no lado do Gerson, você tende a ter um ataque um pouco mais de cadência, de aproximação. É isso aí, pessoal. Esse foi o corte aí dessa vitória aí do Flamengo aí. Esse foi o corte aí dessa vitória aí do Flamengo aí. Certo. Passou por cima aí do Bolívar aí, encaminhou a classificação. Show de bola? Deixa o like aí, se inscreva no canal. Abraço a todos e até o próximo vídeo.